pessoal, nós vamos fazer os exercícios da lista revisional de geometria, tudo bem? Vamos fazer aí o exercício número 5. O exercício número 5 é somente sobre revisão de números da parte da trigonometria, tá bem? Então, olha só, a questão número 5 é para a gente provar essas identidades trigonométricas. Nós temos então na letra A, seno de x sobre cossecante de x mais cosseno de x sobre secante de x. A gente tem que provar que isso é igual a 1, certo? Então primeiro eu vou fazer o quê? Vou abrir essa cossecante e vou abrir essa secante. Vamos lembrar o que é cada um. A secante é o inverso do cosseno, certo? E a cossecante é o inverso do seno. Então, substituindo isso na fórmula, nós temos o seguinte: seno de x sobre, vou fazer aqui de verde, 1 sobre seno de x mais cosseno de x sobre, agora aqui de vermelho, 1 sobre cosseno de x. Isso eu quero demonstrar que é igual a 1, certo? Então, aqui perceba que essa parte preta e essa parte verde é uma divisão de fração, da mesma forma que a parte preta e a parte vermelha. E divisão de fração nós fazemos como? Nós conservamos a primeira, ou seja, a parte de cima, e multiplicamos pelo inverso da segunda, ou seja, seno de x sobre 1. Mais, da mesma forma, cosseno de x vezes cosseno de x sobre 1. Resolvendo essas multiplicações, esse sobre 1 não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Seno vezes seno é seno ao quadrado. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Isso aqui é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Pronto. Portanto, finalizamos aí a letra A. Demonstramos que seno dividido por cossecante, mais cosseno dividido pela secante é igual a 1. Onde a cossecante é o inverso do seno e a secante é o inverso do cosseno. Tudo bem? Então nós chegamos nessa fórmula aqui, como eu disse para vocês, que é a equação geral da trigonometria. Então eu vou demonstrar para vocês o porquê que ela realmente sempre vai dar 1. Lembrando a tabelinha que nós temos lá no 9º ano, nós temos uma tabelinha muito simples assim, ó. Seno, cosseno, tangente. E aqui nós temos os ângulos de 30, 45 e 60. Certo? E aí nós fazemos como? Então a musiquinha lá que o professor canta geralmente assim. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, não deixe nenhum. E agora coloque a raiz em cada um. Perceba que o 1 não vai raiz, porque a raiz de 1 é 1. Tudo bem? E para tangente, nós temos o seguinte: a tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Então desse jeito a gente faz a nossa tabelinha lá dos ângulos notáveis, né? Que é 30, 45 e 60. Demonstrando então aquela relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1,
Pode escolher qualquer ângulo. Vamos escolher o 30. Vamos fazer a conta pro 30. Ó. O seno do 30 é meio. Então, meio ao quadrado mais o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Então, meio ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 3 ao quadrado. A raiz cancela com o quadrado, 3. 2 ao quadrado, 4. Isso aqui tem que ser igual a 1. Adição de fração com o mesmo denominador. Conserva o denominador e soma os numeradores. 1 mais 3, 4. 4 dividido por 4 é 1. Portanto, nós provamos aqui, usando a continha, de que a relação fundamental da trigonometria é verdadeira. Ah, mas se fez por 30, faz por 60, dá a mesma coisa. Faz por 45, faz por 90. Mas qualquer ângulo que tiver no ciclo trigonométrico para você ver, vai dar sempre o mesmo resultado, 1. Tá bem? A letra B, 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Isso é igual a cossecante de x menos a cotangente de x ao quadrado. Então, quando você tem uma identidade trigonométrica, você tem que escolher bem qual dos dois lados você quer trabalhar. Se você quer trabalhar com a parte da direita, ou se você quer trabalhar com a parte da esquerda, ou antes ou depois da igualdade, né? Então, aqui eu vou escolher trabalhar a segunda parte, da cossecante menos a cotangente ao quadrado. Por quê? A gente sabe que cossecante tem resultado, né, que é o inverso do seno. A cotangente também tem resultado, que é o inverso da tangente. Agora, e fazer isso, elevar ao quadrado, é mais fácil do que eu mexer em 1 menos cosseno e 1 mais cosseno para virar aquele outro lado lá, certo? Então, nós vamos ter que transformar essa parte após a igualdade da cossecante menos a cotangente, de forma a encontrar 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Então, mexendo aqui, olha, cossecante, como eu disse, é 1 sobre seno. Cotangente é o cosseno sobre o seno, o inverso da tangente, né? Então, substituindo lá, nós encontramos o quê? 1 sobre seno menos cosseno sobre seno ao quadrado. Como o denominador é igual, podemos juntar tudo num só denominador. 1 menos cosseno, tudo isso sobre seno ao quadrado. Então, olha só, eu não vou fazer distributiva lá no numerador, não. Vou deixar do mesmo jeito assim, ó. 1 menos cosseno de x ao quadrado, e vocês vão entender o porquê. Embaixo, seno ao quadrado de x. Certo? Pela relação fundamental da trigonometria, que nós vimos agora em pouco, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Se eu isolar o seno, então, eu posso reescrevê-lo como sendo o quê? 1 menos cosseno ao quadrado. E aqui no numerador nós temos 1 menos cosseno, tudo isso ao quadrado. Agora, vamos lembrar aqui no denominador, olha só. Coisinha lá de 8º ano. 1 menos cosseno ao quadrado. O cosseno está ao quadrado, ou seja, tem raiz exata. Né? É só cortar o quadrado lá, dá cosseno. 1 tem raiz exata, que é o próprio 1. Sendo assim, se os dois termos têm raiz exata e tem o sinal de menos no meio deles, nós podemos escrevê-los como sendo o produto da soma pela diferença. Como assim? 1 menos cosseno ao quadrado é o mesmo que reescrever 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno.
E em cima, 1 menos cosseno de x, tudo isso ao quadrado. 1 menos cosseno de x ao quadrado, que é o que nós temos no numerador, é o mesmo que 1 menos cosseno vezes 1 menos cosseno, né? É ele duas vezes, só que multiplicando. E embaixo do mesmo jeito, ó. 1 menos cosseno, 1 mais cosseno. 1 menos cosseno dividido por 1 menos cosseno, vai embora. Então nos sobra 1 menos cosseno no numerador e no denominador 1 mais cosseno, que é o que nós procurávamos aqui, olha, antes da igualdade. Portanto, assim finalizamos a letra B de bola, certo? A letra C. Seno de A mais B vezes seno de A menos B tem que ser igual a cosseno ao quadrado de B menos cosseno ao quadrado de A. Esse daqui vamos fazer passo a passo. Vou fazer até de cores diferentes, ó. Seno de A mais B. Seno de A mais B é o mesmo que seno da soma é o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Portanto, é seno de A, cosseno de B, mais seno de B, cosseno de A. Isso aqui estará multiplicando, vou colocar dessa forma. Sim, pessoal, olha só. Vou colocar um embaixo do outro porque aqui não cabe pra gente, né? Então, o seno de A menos B é o mesmo que está em vermelho, só que só troca o sinal. Então, seno de A, cosseno de B, menos seno de B, cosseno de A. Novamente, multiplicação da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro. Então, olha só, esse termo é igual a esse, e esse é igual a esse. Só troca os sinais. Então, o cosseno do o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse quadrado pode distribuir para os dois, né? Distribuindo para ambos, nós temos seno ao quadrado de A, cosseno ao quadrado de B, menos seno ao quadrado de B, cosseno ao quadrado de A. Pela relação fundamental da trigonometria, esse seno ao quadrado aqui, dos dois, é 1 menos o cosseno ao quadrado. Eu vou escrever isso porque a resposta aqui é toda em cosseno, né? Então fica mais fácil eu mexer com esse seno aí. Então, olha, o seno ao quadrado de A é o mesmo que 1 menos o cosseno ao quadrado de A. Então, vezes cosseno ao quadrado de B, menos seno ao quadrado de B é o mesmo que 1 menos cosseno ao quadrado de B. E aqui fora, vezes cosseno ao quadrado de A. Fazendo então a distributiva, nós encontramos cosseno de B vezes 1, cosseno de B, cosseno de B vezes cosseno de A, cosseno, tanto faz a ordem, tá, pessoal? Fazer cosseno de A primeiro e depois fazer cosseno de B. A ordem não importa porque é multiplicação. Então, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado final. Aí, cosseno de A vezes 1 é cosseno de A. Esse menos, então menos cosseno ao quadrado de A. Cosseno ao quadrado de A vezes menos cosseno ao quadrado de B é cosseno de A, cosseno de B, só que negativo. Com esse menos de fora, mais cosseno A, cosseno B. Perceba que este número é igual a este, porém, sinais opostos. Portanto, cancela os dois. Nos sobra, então, cosseno ao quadrado de B menos cosseno ao quadrado de A.
que era o que nós precisávamos descobrir aí na letra C, certo? E para finalizarmos, a letra D, tangente de 45 mais x vezes a cotangente de 45 menos x é igual a 1 mais seno de 2x sobre 1 menos seno de 2x, certo? Então, tangente da soma, nós já temos a tangente da soma, é super tranquilo e tudo mais. Agora, a cotangente nós não temos, né? A cotangente da subtração ou da soma a gente não tem. A gente sabe o seguinte, que a cotangente é o inverso da tangente, né? Então, vamos calcular a tangente e depois fazer o inverso dela. Então, olha só. O que nós temos aqui? Tangente de 45 mais x. Tangente da soma. Tangente da soma é tangente da primeira mais tangente da segunda. Então, mais tangente x sobre 1 menos a tangente da primeira vezes a tangente da segunda. O que acontece? Essa segunda parte aqui, que é a cotangente, é o inverso. O inverso é trocar o numerador e o denominador de lugar. E o que troca em ser negativo ali no meio, esse sinal negativo, são os sinais também aqui da fração, em que o numerador é positivo e o denominador é negativo. Só que como a gente vai inverter, então vai ficar negativo vai ficar positivo no numerador e negativo no denominador. Então olha só, virando lá, 1 menos tangente de 45, não, perdão, que é positivo, 1 vezes tangente de 45 vezes tangente de x sobre tangente de 45 menos tangente de x, certo? E aqui nós vamos ter que calcular. Fácil. Tangente de 45 é 1. Então, isso aqui tudo é 1, ó. 1. Reescrevendo então, ali nós temos 1 mais tangente de x sobre 1 menos tangente de x, vezes de lá 1 mais tangente de x sobre 1 menos tangente de x. Ou seja, isso é 1 mais a tangente de x ao quadrado sobre 1 menos a tangente de x ao quadrado, certo? Agora, nós temos que separar isso daí ainda, né? Transformar essa tangente em divisão de seno por cosseno. Então, abrindo esse tangente de x aí, nós sabemos que a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, certo? Então, olha só, nós vamos ter o seguinte, igual aqui, deixa eu pôr ele mais para baixo um pouquinho, porque senão não vai caber. Olha, vou colocar aqui um tchan. Então, 1 mais a tangente é seno sobre cosseno. Ao quadrado aqui. E embaixo da mesma forma, só que o sinal trocado. Agora, olha, resolvendo então lá os parênteses, nós temos o seguinte. Fazendo aqui MMC, tanto em cima quanto embaixo. MMC entre 1 e cosseno é cosseno. Então, cosseno
de x. Cosseno dividido por 1 é cosseno, vezes 1, cosseno. Mais cosseno dividido por cosseno é 1, vezes seno, seno. Sobre, da mesma forma aqui embaixo. Cosseno é o nosso MMC. Cosseno dividido por 1, cosseno, vezes 1, cosseno, menos cosseno dividido por cosseno é 1, vezes seno, seno, ao quadrado. Perceba que eu tenho duas frações de denominadores iguais dividindo. Nesse caso, esse cosseno com esse cosseno pode cortar, sem problema, certo? Então, o que nos sobra aqui? Olha, pessoal, nos sobra cosseno de x mais seno de x ao quadrado sobre cosseno de x menos seno de x ao quadrado. Agora só nos falta resolver esses quadrados aí e estamos livres, certo? Então vamos passar aqui para a próxima página. Então, ó, lá nós tínhamos o que? 1 mais, voltando aqui, cosseno de x mais seno de x. E o outro cosseno de x menos seno de x. Tudo isso ao quadrado. Então, ó, cosseno de x mais seno de x ao quadrado é o mesmo que cosseno mais seno vezes cosseno mais seno. Sobre, e o denominador, cosseno menos seno vezes cosseno menos seno. Multiplicando aqui, fazendo a distributiva, cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado, cosseno vezes seno é seno cosseno ou cosseno seno, tanto faz. Agora o seno, seno vezes cosseno, mesma coisa. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Sobre, embaixo, como é menos, vai trocar o sinal desses dois aqui que estão no meio. Mas é a mesma coisa, olha. Cosseno menos seno cosseno menos seno cosseno mais seno ao quadrado. Perceba que esses dois do meio, como são iguais, então nós podemos juntar. Então vou passar esse seno ao quadrado para ficar junto perto do cosseno aqui, tá? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E aqui no meio, seno x, cosseno x, mais seno x, cosseno x, 2 seno x, cosseno x. E embaixo, da mesma forma, cosseno ao quadrado, o mais seno ao quadrado vem para cá, menos 2 seno x, cosseno x. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. 2 seno x cosseno x é o mesmo que, olha só, seno cosseno. Seno cosseno, seno cosseno é seno de A mais B, ou seja, o seno da soma. Com esse 2 aí é o seno do arco duplo. Então, é 2. Esse 2 seno x cosseno x aí é o mesmo que seno de 2x. E embaixo da mesma forma, 1 menos seno de 2x. E assim finalizamos aí a nossa letra D, certo? E assim finalizamos também o nosso vídeo. Agradeço a vocês por terem assistido ele. Um abraço para vocês e até o próximo.